que a paz do Senhor esteja com cada um. Desejo que a paz do Senhor esteja na tua casa, na tua família. Amém? Queridos, nós vamos falar hoje, neste vídeo, sobre um assunto muito interessante, que é sobre os Salmos 42, na verdade. E antes de entrarmos nesse assunto, eu quero pedir a você que não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus familiares, amigos, irmãos de igreja, enfim. Então, o tema, eu vou ler o versículo para vocês, em Salmos 42, versículo de número 1, vai dizer assim: como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Em outras traduções vai dizer: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Todos nós, quando pegamos essa passagem, nós pregamos e dizemos e afirmamos que essa passagem está falando sobre uma sede, uma sede física, porque Davi, ele queria aquelas águas para matar a sua sede. Então, assim, muitos de nós pregamos isso, falamos que Davi comparou, fez essa comparação com o ribeiro das águas porque estava com uma sede física. Só que na realidade, o que está por trás desse versículo vai muito mais além do que uma sede física, na verdade. Então o que eu vou falar com vocês aqui é sobre uma história contada por um rabino de Israel sobre esta passagem. Então, diz a história o seguinte: todos nós sabemos que Davi, ele era um rapaz rejeitado pela família, pelas suas características, E sabemos que ele era rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus pais. Ele era um menino muito sofrido, na verdade, sofrendo com todas estas rejeições, com todas essas barreiras familiares. Então, Davi, ele queria agradar ao pai, na verdade. Davi queria mostrar o seu valor para seu pai, para que assim o pai e a família começassem a tratar ele como se devia, começassem a tratar ele de igualdade, igual era tratado os irmãos. Alguém que se lembra, lá no livro de Gênesis, o que Isaac pediu para preparar para ele? Pois bem, Isaac pediu para que lhe preparassem um guisado. Por quê, meus irmãos? Porque nesse tempo antigo, no tempo do Velho Testamento, se um filho quisesse agradar ao pai, ele teria que caçar um animal e desse animal fazer um guisado. E esse guisado ele ofereceria ao pai como uma forma, como se estivesse dizendo assim: olha, pai, esta é a forma de eu te agradar, esta é a forma que para o Senhor ver o meu valor. Então, diz a história, o rabino contando, que Davi, ele queria preparar um guisado para o pai, para mostrar o valor dele para o pai. E existia uma carne, queridos, uma carne muito rara, uma carne muito, vamos dizer assim, uma carne muito boa, que era a carne da corça. Então, Davi coloca no seu coração, fala: eu vou caçar uma corça e vou oferecer um guisado desta carne para o meu pai. E assim ele vai começar a me tratar com o meu devido valor. Então Davi sai à caça, sai atrás deste animal, sai atrás da corça. E ele percebe, meus irmãos, ele consegue achar o animal, ele consegue avistar o animal de longe, só que diz a história que ele avista também um outro predador que estava querendo pegar a mesma corça.
ele avista, queridos, um leão da montanha. Então Davi, de um lado, se aproximando da corça, ele avista o leão do outro lado, se aproximando da mesma corça. Diz a história, o rabino continua falando que ao perceber que o leão estava se aproximando, a corça começou a correr. E a corça foi correndo, e o leão começou a correr atrás dela para pegá-la. Porque a corça ela tem mais velocidade que o leão, mas ela não tem a resistência do leão. A corça ela corre na frente e ela dispara na frente e some na frente. Só que nesse correr ela libera uma enzima do corpo e que deixa um rastro de cheiro para que o leão fosse atrás dela. Então a corça dispara na frente, deixa aquele rastro de cheiro e o leão vai atrás. O leão não vai correndo, meus irmãos, o leão vai devagar, vai no seu ritmo, porque mesmo ele sabe que mesmo a corça correndo mais do que ele, ela uma hora vai ter que parar porque ela não tem a resistência que ele tem. E Davi, ele pensou o seguinte: olha, o leão não vai conseguir levar, ele vai comer, mas não vai comer tudo. Então eu vou seguir o leão e vou pegar um pouco de carne que sobrar, né, dessa caçada e vou fazer o guisado para o meu pai. Então a cena é essa: a corça corre, o leão corre atrás da corça e Davi corre atrás do leão. Só que de repente o leão se depara com um ribeiro de águas. Só que a corça sumiu. O leão chega no ribeiro e ele olha para o lado, olha para o outro, tenta farejar aquele cheiro que a corça deixou para trás. Ele não consegue visualizar a corça diante daquele ribeiro. E Davi, ele vendo aquilo, Davi começa a pensar: mas aonde que foi essa corça? Então o leão, decepcionado, ele vai embora. E de repente Davi vai até a beira do ribeiro e começa a procurar a corça e não vê a corça. E aí, meus irmãos, diz a história que atrás de Davi os arbustos começam a mexer, e quando Davi se vira para olhar o que era a corça. Só que Davi repara que a corça estava molhada. A corça se sacudiu toda e ele percebeu o que aconteceu ali. A corça, meus irmãos, mergulhou no ribeiro, e como a água estava correndo, aquela enzima, aquele medo, a água levou embora. Então quando a corça levantou sem aquele cheiro de medo, sem aquele cheiro que atraiu o leão, e ela pôde se esconder ao lado do leão sem que o leão percebesse. Então Davi percebeu que a corça foi atrás do ribeiro de águas não porque tinha sede, mas porque tinha um leão atrás dela, e que se ela não mergulhasse naquele momento e tirasse aquela enzima do medo, o leão iria alcançá-la e iria matá-la. E Davi percebeu isso, e ao invés de matar a corça, ao invés de atacar a corça, ele respeita aquele animal e eterniza ela num salmo. E ele fala: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Davi não queria os ribeiros porque estava com sede. Davi queria mergulhar, meus irmãos, no rio, para que o rio levasse toda tristeza, toda angústia de sofrer rejeição familiar, de sofrer com os seus familiares. Então Davi ele faz essa comparação: assim a minha alma suspira por ti. O que Davi quer dizer? Eu quero mergulhar no Senhor, para que o Senhor
me livre dessa tristeza, dessa amargura. Davi, ele queria fazer como uma corça, mergulhar no ribeiro de águas para que a água corra por cima dele e leve todo aquele medo, toda aquela angústia. E qual é o rio que Davi queria mergulhar? Nós vamos entender que Jesus vai se revelar para a mulher samaritana dizendo o seguinte: eu sou a fonte, na verdade, e dessa fonte saem águas vivas. Então Davi, ele queria mergulhar nessa fonte para que as águas do Senhor levassem toda tristeza, que as águas do Senhor protegesse ele do leão que tinha dentro da casa dele. Então, querido, talvez assim como eu cometi um erro crucial, que eu fui como uma corça, sabe? Disparei na frente, fui fazer de tudo, meus irmãos, só que chegou uma hora que não tem mais saída. Chega uma hora, meus irmãos, que o cansaço vem. Chega uma hora que o teu corpo físico não aguenta. E você sabe que tem um leão atrás de você, o leão do cansaço, o leão da perseguição. Tem um leão, meus irmãos, da tristeza, da amargura. Tem um leão vindo atrás de você. E o leão tem mais resistência do que você. E agora você está diante de um ribeiro, cansado de correr tanto, cansado de se esforçar tanto. E você se pergunta às vezes: o que eu faço, Mateus? O que eu faço? Eu estou cansado do meu ministério, eu estou cansado da minha família, eu estou cansado de tudo. Irmão, faça como essa corça, faça como Davi, mergulha. Mergulha, meus irmãos, em Deus, mergulha na Bíblia, mergulha na fonte de águas vivas e deixa o Senhor levar embora todas as suas tristezas. Se você crer nessa palavra, meus irmãos, aquela tristeza que você está sentindo, ela vai embora hoje. Mergulha no Senhor hoje, mergulha na palavra hoje, mergulha na fonte da vida eterna hoje, queridos, que você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Vamos ser como Davi. Davi estava sofrendo perseguição de dentro de casa. Talvez você está sofrendo perseguição de dentro da igreja, talvez você está sofrendo perseguição de dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. E você não sabe mais o que fazer, você já está cansado, já está exausto. Então, meus irmãos, mergulha na palavra do Senhor, mergulha na presença do Senhor, e Ele levará embora toda essa tristeza. Amém? Então fique essa palavra para você, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e todas as áreas da sua vida. Amém? Não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Até a próxima.